Você aí que está do outro lado, gosta de um feriadão? Aquele feriado que pinga na quarta-feira, por exemplo, que dá para emendar, ou na terça, vai? Não, na quarta não dá. Na quarta é o dia de feriado que a gente não gosta quarta que exista. Quebra, é verdade. Até dá para dar uma descansada, Não, mas quebra. eu Feriado errado. bom é de terça ou de quinta. É, na terça. Aquele que você já emenda de uma vez a segunda-feira e desfruta os 4 dias. Esse é o melhor, porque aí você chega na segunda e fala, puxa, emenda, folga. Aí você volta a trabalhar na quarta já sabendo que sexta tá ali, ó, acabando a semana. Só que agora tem um projeto aí de autoria do senador Dário Berger que tem como finalidade extinguir esses feriados mais longos. Por exemplo, o da terça-feira, a ideia é antecipar para segunda, para ter mais dias úteis no ano, né? Porque são muitos feriados realmente, no Brasil em especial, no ano inteiro. E isso, de alguma forma, impacta na economia. Só que tem o outro lado, tem o lado do turismo. Como que o turismo encara esse tipo de mudança, esse projeto? Então vamos discutir a partir de agora com o senador, o Dário Berger, que já está ao vivo conosco, ele que é autor do projeto, já teve aprovação na primeira votação no Senado, esse projeto segue para a Câmara dos Deputados, onde deve passar pela votação nos próximos dias. Senador, muito boa tarde ao senhor, obrigado por nos atender aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Então, primeiramente, a gente quer entender, né? O objetivo principal é aumentar os dias úteis no Brasil, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Joel. Quero expressar a você a minha carinhosa saudação, também a Ana Paula. Olá. E quero cumprimentar todos os seus ouvintes e dar um abraço a todos. A proposta, você já fez referência a ela, a proposta de antecipação dos feriados para segunda-feira, ela tem por objetivo, sem dúvida nenhuma, essa antecipação que, via de regra, ocorrem durante a semana. Via de regra, então, é a antecipação para as segundas-feiras da comemoração dos feriados. O objetivo central disso é minimizar os danos ao funcionamento das empresas, ao emprego dos trabalhadores, à arrecadação dos governos em todas as esferas da federação, causadas pelo excessivo número de feriados, circunstância que leva à drástica redução dos dias úteis destinados à produção e comercialização de bens e de serviços. A ideia é aumentar o número de dias úteis e assim ampliar a produtividade, o que pode ajudar a contornar a crise que nós estamos vivendo. Os feriados prolongados não geram apenas prejuízos econômicos para o país, mas também educacionais, com a perda de preciosos dias letivos em razão da extensão dos feriados aos dias que o antecedem, melhor dizendo, ou os que a eles seguem. O famoso enforcamento, que a gente enforca. Se o feriado cai na terça-feira, você enforca a segunda. Se cai na quarta, é o pior dia, como vocês mesmos mencionaram aí, porque daí certamente fica difícil. Então, trabalha na segunda e na terça, folga na quarta. É um feriado difícil de ser compensado. Optou-se, então, pela antecipação da comemoração dos feriados para as segundas-feiras, pelo fato de que o seu eventual adiamento para sextas-feiras prejudicaria também sobremaneira o comércio aos sábados. O comércio aos sábados, comprovadamente, é o melhor dia de vendas para o comércio geral de todo o Brasil. A intenção é, de um lado, preservar os nossos feriados de datas comemorativas nacional e, de outro lado, manter aquecida a economia de uma forma geral, o que redundará na proteção das empresas e dos trabalhadores. Me parece que esse é um projeto ganha-ganha, apesar de que nós possamos ampliar as nossas discussões. Aumenta o número de dias úteis, aumenta a produtividade, movimenta a economia, o que ajuda a contornar a crise, gerando oportunidades, emprego e renda. E é bom também para o turismo, que vai poder planejar com segurança e com antecedência as viagens de fim de semana acrescida das segundas-feiras. Aumenta os dias úteis em sequência, aumenta também
os dias de feriados em sequência. E o que é mais importante, cada dia útil corresponde a 0,4% do PIB anual do país. 2 dias a mais, por exemplo, representa quase 1% de aumento na produtividade do PIB no país. E ganha também a educação, como eu já mencionei, que amplia o número de dias letivos na educação. Enfim, se é bom para a economia, Joel, é bom para todos nós, porque melhora a capacidade financeira dos brasileiros. E com os feriados de meio de semana, os chamados feriados longos, poucos são os benefícios, pois convivemos com a insegurança da indefinição da possibilidade de se enforcar aqueles dias que antecede ou que sucede o feriado propriamente dito. E se ganha com a definição e a certeza dos feriados de 3 dias. Senador. Que se pode planejar com antecedência as viagens de fim de semana e, com isso, ganha também o turismo de todo o país. A ideia desse projeto é fazer isso com quais feriados especificamente? Olha, aqueles que foram possível nós aprovarmos. Esse projeto ele foi relatado pelo senador Jorginho Melo, que apresentou parecer favorável, porém, apresentou e acrescentou uma emenda excluindo do projeto os feriados de natureza estadual, do Distrito Federal e dos municípios. O projeto ele já tem relator, deve ser o deputado Beto Ferreira, do PSDB de Minas Gerais, sobretudo, há feriados que necessitam ser comemorados nas suas respectivas datas, em respeito à tradição nacional e até mundial, notadamente Sexta-feira Santa, Dia do Trabalho, Corpus Christi, a Independência do Brasil, a data alusiva a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, Natal, a confraternização universal, que é o primeiro do ano. Esses poderão ser mantidos e deverão ser mantidos, a não ser que o relator, na Câmara dos Deputados, altere esse texto. Mas, de acordo com o nosso projeto, ele atinge, nesse primeiro momento, com a exclusão dos feriados do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, apenas três datas comemorativas. Essas datas comemorativas seriam, deixa eu ver aqui comigo, seria a data de Tiradentes, a data de Finados e a data da Proclamação da República. E isso dava uma porta aberta para a gente discutir essa questão e voltar a discutir e ir discutindo a sua ampliação na medida da necessidade econômica e social que os dados efetivamente podem apresentar. São de 3 feriados apenas, então, que poderiam ser alterados. Né? Não são todos, né? Ficou bem claro agora. Senador, viu, Joel? Foi o que foi possível aprovar nesse momento, porque ele foi muito debatido e muito questionado, mas é uma porta interessante, uma porta aberta. Você viu agora que recentemente o governo de São Paulo, ele antecipou alguns feriados na pandemia para restringir a movimentação das pessoas e ganhar com o isolamento social, e isso veio acrescentar um dado, na minha opinião, bastante interessante ao projeto. Ele foi aprovado com uma margem expressiva no Senado. De acordo com o que o senhor tem levantado e ouvido dos deputados, qual a possibilidade de aprovação na Câmara? Olha, Joel, as informações que eu tenho do novo relator da Câmara dos Deputados dão conta que o desejo da Câmara dos Deputados é ampliar o número de feriados. Aí, evidentemente, que quanto maior a ampliação, maior a discussão e maior a repercussão. Entretanto, se permanecer assim, existe um ganho, na minha opinião, significativo, que, de acordo com estimativas da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo... Ampliar o senhor diz, me desculpe interromper, o número de feriados. Incluir mais feriados no projeto. Querem incluir também municipais e estaduais, né, senador? Porque o projeto fala de feriados nacionais, né? Exato,
se ampliar, é isso que eu mencionei, entendeu? Quanto mais feriado, mais discussão nós vamos ter a esse respeito. E a ideia é que seja um projeto que ganha a economia, ganha a educação, ganha o comércio, ganha o emprego, ganha o empresário, não tem outro objetivo que não seja o ganha-ganha. E ganha, sobretudo, também o turismo, que, na minha opinião, o turismo de mais longo tempo, vamos supor, de um feriado de terça-feira, de quarta-feira, ele é um período muito imprevisível. Você tem que fazer uma negociação muito forte com os empresários, com os patrões, para você ter direito àquela folga. Porque senão nós chamamos essa folga de enforcamento, e só alguns têm esse privilégio, não a população como um todo. O que, na minha opinião, é muito boa a antecipação, porque todos podem se planejar com antecedência, amplia o feriado de final de semana para 3 dias, e com isso ganha o turismo local em todas as regiões do país. Esse é um dos argumentos que a gente recebeu de resposta aqui da Associação Brasileira de Viagens, viu, Joel? A gente tentou também contato com eles, mas não havia disponibilidade de um porta-voz para o momento. Eles mandaram uma nota para a gente, falando que os feriados prolongados representam entre 8% e 14% de crescimento em vendas. Então é algo bastante expressivo. E que, em se tratando de o encurtamento desses feriados, que aí viraria um fim de semana prolongado, né? Um sábado e um domingo com mais um dia, haveria uma procura por viagens mais próximas, viagens não tão distantes da residência das pessoas interessadas em viajar. São viagens mais baratas, né? É menos dinheiro que acaba entrando e o próprio pro turismo também. O próprio turismo deve seguir dessa forma após a pandemia, né? Mais regionalizado, não só nacionalmente falando. Porque é mais barato, né? E mais perto da sua casa. Você vai deslocar menos por conta dessa pandemia, os efeitos aí. Acredito que o turismo rural será mais estimulado, mas o turismo mais próximo de você. Acho que as pessoas vão evitar daqui para frente, mesmo quando passar da pandemia, no momento inicial, uma viagem para outro país ou uma viagem muito distante para um outro estado. Pelo menos a gente tem entendido dessa forma. Esse projeto foi debatido com algum representante da Associação, por exemplo, Brasileira de Agências de Viagens ou não, senador? Foi debatido, foi discutido e teve a concordância da grande maioria dos segmentos. Evidentemente que eu não faria um projeto de lei que viesse ou tivesse um viés contrário aos principais interessados. A minha opinião é de que eu já mencionei e vou repetir, que é um projeto ganha-ganha. Quem perde? Quem perde é quem tem capacidade para enforcar, de repente, determinados feriados dentro da semana, que a grande maioria, quase a totalidade dos trabalhadores brasileiros não tem essa capacidade e esse direito. Seria uma negociação muito difícil para que ele pudesse efetivamente ter um feriado prolongado. E com a antecipação do feriado para as segundas-feiras, naturalmente, existe uma capacidade de planejamento antecipado, as pessoas podem se organizar com mais tempo, com mais tranquilidade, com mais parcimônia, com mais êxito para fazer o seu turismo de pequenas distâncias, talvez, ou de grandes distâncias, dependendo das circunstâncias. Agora, o turismo certamente será incrementado na esfera nacional, o que é muito importante para nós. Tá bom. Senador, muito obrigado, viu, pela entrevista do senhor. Até breve aqui no Bora Brasil. Boa sorte aí no projeto. Que é isso, foi uma honra para mim. Muito obrigado, um grande abraço a você, Joel. E um grande abraço a você também, Ana Paula. Obrigada, viu, senador? Até uma próxima. E, Joel, vamos aguardar então, né? O parecer deve sair ainda no mês de agosto, para que aí o projeto vá para votação. Se passar por mudanças, volta para o Senado. Enfim, a gente vai acompanhar o desdobramento disso.